É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhores Presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhores e Senhoras Deputadas, Senhores e Senhoras convidadas. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar hoje a erosão de direitos que acontece em plena Europa. Não há muito tempo, deputados catalães cantaram uma música que tanto nos diz, a Grândola Vila Morena, para vencer, por breves minutos, o muro de silêncio que a União Europeia levantou para lhes roubar a voz, enquanto legitima a agenda persecutória do Estado espanhol. Que hoje aqui, ao celebrar a liberdade e ao prestar homenagem aos milhares de homens e mulheres que foram presos políticos em Portugal, saibamos olhar o mundo com o peso da nossa história, da solidariedade e das palavras. Aqui ao lado, no país vizinho, há presos políticos. Que falta uma solução política para a Catalunha, que a monarquia espanhola está a esmagar os mais elementares garantias de um Estado de Direito. E nesta nossa terra da fraternidade, sabemos que é o povo quem mais ordena. E por isso, daqui enviamos a nossa solidariedade para quem está, neste momento, preso por ter defendido o direito a decidir o seu futuro. Da mesma forma, se cá, em Portugal, faz primavera, se lá no Brasil se sentem doentes, se nos pedem urgentemente algum cheirinho de alecrim, acedemos. Não será certamente pelo tanto mar entre os nossos países que trocaremos a indignação pelo silêncio ou a insubmissão de consciência pela conformação. Nos assassinatos políticos das ruas brasileiras, lembramos que em Portugal a morte também saiu à rua em dias assim, que a bala também carrega o preconceito, o racismo, o machismo, a homofobia ou a transfobia. Mas as ideias são mais fortes do que as balas, do que o preconceito e do que a opressão. Podem matar um homem ou uma mulher, mas nunca as suas ideias. Se os democratas brasileiros chamam por nós, resta-nos uma resposta. País de Abril, presente. Não vos viramos as costas e nenhum golpe antidemocrático passará sem a nossa denúncia. Senhor Presidente, cresci na democracia que despertou com estrondo numa madrugada de abril e que celebramos com o cravo vermelho que com orgulho trazemos ao peito. É dessa forma que quero saudar os capitães de abril que abriram as portas da Revolução e quem nunca deixou de lutar pela nossa liberdade. A democracia que recuperou a República construiu o Estado Social, garantia da solidariedade e da igualdade que Abril idealizou. Na geração dos filhos de Abril, somos todos SNS. O Serviço Nacional de Saúde é dos maiores manifestos à liberdade e à igualdade da sociedade portuguesa. Acolhe e trata da mesma forma ricos e pobres, empregados e desempregados, refugiados ou membros do governo. Em pouco mais de 4 décadas, projetou o país de elevadas taxas de mortalidade infantil para os melhores indicadores da saúde mundial. E por isso queremos que a sua segurança, a sua filosofia solidária e o seu indiscutível modelo de sucesso sejam a regra nas áreas onde nos sentimos desprotegidos e desprotegidas. E rejeitamos a caricatura que o transforma num alçapão para negócios privados. Nasci num hospital público, estudei numa escola pública e licenciei-me numa universidade pública. São esses os ombros de gigante com que nos tornamos e conseguimos ir mais longe. A minha geração não é ingrata, mas não cai na ingenuidade. Percebemos como troika sim, troika não, a Constituição de Abril da construção de um país mais livre,
mais justo e mais fraterno vai sendo reinterpretada, alterada e mesmo atacada. Sou filha da Revolução que consagrou a igualdade, mas na minha geração as mulheres ainda ganham menos de 16,7% que os homens. É como se trabalhássemos na prática 2 meses de graça por ano. O assédio sexual faz parte do cotidiano de todas as mulheres e meninas. E enquanto a violência doméstica é o crime que mais mata em Portugal, a justiça continua a faltar nas salas de tribunais onde as hediondas sentenças nos insultam a todas. Na minha geração, ainda existe um racismo de que não se fala, mas que marca com brutalidade o cotidiano de quem não tem o privilégio branco. Foi à minha geração que exigiram que pagasse para poder ir à universidade e a quem condenaram a uma vida precária a que chamaram de flexibilidade. Insistem que somos a geração mais formada de sempre, mas a propaganda como as boas intenções nunca se vê no recibo de vencimento. Vendem-nos promessas de empreendedorismo em inglês, mas isso só se traduz em conhecimento top, salário low cost, precariedade non-stop. O meu percurso foi o de milhares de outros jovens cujos sonhos foram aprisionados por um call center, onde a pressão e o abuso são a regra. Pedem-nos para vestir a camisola da empresa, mas rejeitam colocar o símbolo no contrato de trabalho. O patrão, esse é sempre uma empresa de trabalho temporário que nos extorque parte do salário. A globalização não trouxe as prometidas novas oportunidades. Diziam que era o caminho para novos direitos, uma cidadania global, uma democracia reforçada. Diziam que essa globalização era a outra face da União Europeia, espaço de coesão e participação. Mas eram tudo fake news. Não queremos e não quero um regresso ao passado, porque isso é a precariedade do presente. Não queremos e não quero um país fechado, porque para isso já basta a União Europeia. Quero um país aberto à Europa e ao mundo, que se solidariza com os povos e as suas lutas emancipatórias, que acolhe os que fogem da guerra, da fome e da miséria, que protege os seus dos achaques dos mercados financeiros e da predação e arrogância das multinacionais. Em suma, um país governado pela ideia da sua Constituição, a Constituição de Abril, e não para as contas de uma folha de Excel. Porque as contas que importam acertar não se atingem pela lente dos tratados orçamentais, mas com uma economia que funcione para todos e não apenas para uns poucos. Da educação à habitação, da justiça ao trabalho, tudo o que falta conquistar cabe-nos a nós colocar na agenda política. Caberá tudo isto num orçamento? Não, mas certamente passa por ele. E será que agrada ao Eurogrupo? Também provavelmente não, mas Abril nunca rimou com o Eurogrupo. Não foi Abril que nos desiludiu, é a caricatura que dele quiseram fazer que rejeitamos. A geração dos filhos e das filhas de Abril reafirma os valores porque tantos neste país lutaram, fazendo da nossa luta a nossa homenagem. Sabemos do caminho feito e sabemos do caminho a fazer. Sabemos que vivemos num país que, mesmo com todas as contradições, é outro e é melhor porque somos devedores de Abril de 74 e de todas as lutas da emancipação. Essa dívida é a nossa responsabilidade de fazer melhor, de não fechar os olhos, de recusar a conformação com o que falta ou a naturalização dos recuos. Somos daqui e somos do mundo. Crescemos na sombra da flor do Partigiano, com as rosas que floriram na curva da estrada deste país. Viva o 25 de Abril!